Bom dia, pessoal, 7 horas e 30 minutos aqui na sua Rádio Mundial e começando nesse exato instante mais um programa Nós e o Universo. Pessoal, temos algumas novidades por aqui hoje, né? Nessa manhã meio friazinha, né, de quinta-feira, hoje que é dia 6 de julho, já estamos em julho. Típica manhã de inverno. E eu estou começando o programa hoje com algumas novidades, como eu estava dizendo aí para vocês. Uma delas é que eu estou desacompanhado hoje das minhas meninas, né? Elas ambas estão aí cuidando de uma coisa, de algo que foi solicitado pelos ouvintes e que a gente teve aí de forma muito rápida a intenção de atender e atendemos. Então, eu até peço para que enquanto eu vou aqui iniciando o programa, vocês peguem aí caneta e papel para anotar o que eu vou passar para vocês daqui a alguns instantes. E vocês vão entender mais ou menos do que eu estou falando. E aproveitando aí esse pacote de novidades, né, e surpresas para o dia de hoje, eu aproveito também para comentar que hoje nós temos o Nós e o Universo em 2 doses. Agora às 7h30 da manhã e também hoje ainda às 4h30 da tarde. Tudo ao vivo, tá bom? A gente vai estar com vocês aqui também na parte da tarde, às 16h30, ao vivo, com o programa Nós e o Universo. Outros conteúdos, né? Sequenciando aí os assuntos que a gente vem tratando nos últimos dias. Nos últimos programas e assim por diante. Pegou papel e caneta? Vamos lá então. Anote aí. O telefone é 11 3562-1685. Esse telefone, pessoal, é da nossa central de atendimento, é da central de atendimento do programa Nós e o Universo. Está incorporado a Editora dos Frades, então não se assuste se por acaso o pessoal atender já como Editora dos Frades, mas a gente conseguiu uma divisão lá dentro para poder fazer esse atendimento às 7h30 da manhã, justamente porque você nos pediu. Nos pediu por quê? Porque você queria mais informações e quer mais informações sobre o curso que a gente vai ministrar em 2 de setembro, né? Com o curso ganhou um título, o título é Mudamos ou Seremos a Sexta Extinção do Planeta. Daqui a pouquinho vocês vão ter mais detalhes também. É um curso que na verdade prevê ou tem como objetivo a transformação da nossa consciência, através de ferramentas interessantes e importantes, como a reprogramação do nosso mental, a programação neurolinguística, como todo mundo mais ou menos conhece, as técnicas de coaching e outras técnicas associadas mais modernas. A gente está promovendo aí um treinamento para fazer a conversão, a mudança, a reprogramação do nosso mental. Justamente porque nós temos um motivo muito sério para isso. Aliás, temos dezenas de motivos, mas a nossa bandeira aí, o nosso motivo maior e principal é justamente a preocupação com o que será das futuras gerações, né? Em nosso mundo, se a gente não mudar, né? Porque a gente, infelizmente, vive uma situação pouco difundida, né, pouco debatida na sociedade hoje, em relação aos relatos que são emitidos constantemente aí pela ciência, no sentido de que a gente terá uma crise fortíssima relacionada a alimentos nos próximos 30 anos. A gente já tem questões climáticas graves e só se acentuando por causa do aquecimento do planeta. Esse aquecimento, ora, é atribuído, ou melhor dizendo, antes atribuído somente à questão antrópica, à questão da ação do homem, hoje já tem causas também detectadas como naturais. Então a gente tem um aquecimento também acontecendo por causa da fase pré-glacial, a gente também tem um aquecimento sendo promovido por conta da liberação de metano dos assoalhos do oceano. Então você imagina, de onde menos se esperava que acontecesse isso, já está em pleno acontecimento, né? Então é bom que a gente realmente trate de mudar os nossos hábitos para pelo menos conservar ou preservar por mais tempo o nosso modo de vida, a fim de que as próximas gerações tenham condições de criar soluções para essas outras questões naturais que estão aí alterando a condição da vida no planeta. Então, o nosso papel é recriar a forma de vivenciar isso, de continuar permitindo que os nossos netos e bisnetos tenham o que comer, consigam se proteger, enquanto as soluções tecnológicas para conter essa situação ligada ao meio ambiente possam acontecer. Bom, vamos começar o programa de hoje.
Já passei o telefone para você, eu vou passar de novo o telefone da nossa central de atendimento, que é o 11 3562 1685. Você ligando lá, você vai falar com a Renata, com a Bianca, tá? E tem mais um pessoalzinho ali também de plantão para falar com você, te dar todos os esclarecimentos acerca do nosso curso, que vai ser em setembro, como eu já disse. Aproveitando para dizer que esse curso é dividido em dois momentos distintos. Um agora, dia 8 de julho, ou seja, depois de amanhã, sábado, que a gente vai fazer uma espécie de aconselhamento individual, é uma espécie de coaching particular para cada pré-inscrito e inscrito no curso, tá certo? Inclusive, daqui a pouco eu vou falar quem ganhou o desafio da Bia da semana passada, tá? E essa pessoa que eu vou falar, essa pessoa ganhou já essa orientação graciosamente, gratuitamente, e vai participar no próximo dia 8 também com a gente, tá joia? Então vamos lá. Como é estranho, né, a gente fazer um programa sozinho, né, Pedrão? Aproveitando também, mandando um abraço pro Pedrão, que está aqui mais uma vez com a gente, graças a Deus melhorzinho, segurando a técnica aqui da nossa Rádio Mundial. Bom, vamos lá. Seguindo aí o pacote de novidades, já falamos aí do centro de atendimento, já falamos do nosso programa sendo veiculado mais uma vez hoje às 16h30 ao vivo. Aí sim, na parte da tarde vamos estar com a Renata, tá? A Bianca vai ficar lá na central de atendimento hoje e a gente toca lá. Outra coisa, pessoal, estamos ao vivo também no Face da Rádio Mundial, não é isso, Pedrão? Estamos lá direitinho, tá? Hoje está rolando tudo certinho. Então, no Face da Mundial, você pode olhar para minha cara aqui de sono, né? E acompanhar o nosso programa de hoje. Estamos também ao vivo no site da Rádio Mundial. Muito bem. Falando do programa passado, né? A gente, durante a nossa conversa de quinta-feira passada, a gente tocou em assuntos interessantes, pelo menos foi o que disseram os nossos ouvintes, quando a gente falou sobre reencarnação, o momento da junção da essência com o corpo, a partir do ato conceptivo, nós falamos também sobre a programação existencial, enfim, existem muitos assuntos e às vezes a gente, a pedido até de vocês, a gente retorna um pouquinho para retomar esses assuntos para poder seguir adiante. Então, hoje não vai ser diferente, né? Hoje a ideia é a gente comentar rapidamente esses assuntos que foram abordados no programa passado e tocar com os assuntos novos no programa de hoje, tá certo? Então, dissemos que reencarnação, né? No programa passado, nós dissemos que a reencarnação é um mecanismo cujo aproveitamento hoje, segundo a nossa visão, é um aproveitamento, né? A gente tem aproveitado mal, né? A gente não tem feito bom uso dos nossos retornos aqui ao plano terrestre, justamente porque a gente não entendeu ou tem dificuldade para entender a que viemos, né? E é esse o espírito do nosso programa, é trazer todas as informações que te façam perceber o motivo pelo qual a gente está aqui hoje, né? Pelo motivo pelo qual a gente caminha sobre a Terra. A Terra é importante, assim como outros mundos que têm as mesmas características da Terra, e eu falo isso do ponto de vista astrofísico, existem muitos, mas muitos planetas semelhantes ao nosso, tá? Então, não só em relação à constituição, mas principalmente quanto ao material que potencialmente é gerador de vida. Então, segundo a astrobiologia, que é uma outra ciência voltada à percepção da vida em outros mundos, né? É uma ciência oficial, uma ciência formada para isso. Então, nós entendemos que em outros mundos há, não só matematicamente, mas do ponto de vista físico, a imensa possibilidade de vida em outros mundos. Isso para falar pelo olhar da ciência, que é sempre um olhar mais cético. Nós, já adiantados nessa questão em termos de pesquisa, a gente já pode afirmar para vocês que, de fato, se a gente não trabalha com essa pressuposição de que exista vida em outros mundos, a gente não consegue andar muito em nossos raciocínios, né? Como vocês vão começar a entender a partir de hoje. Olha só, perguntas chegaram ao longo dessa semana e o pessoal pediu para que a gente comentasse e reforçasse questões sobre a forma, né, das nossas verdadeiras essências. O que nós chamamos no programa passado de essências? Aquilo que muita gente chama de alma, espírito, tá certo? A essência do nosso modo de ver e entender, ela é a junção de uma parte de intelecto, ou seja, uma parte, um processo, né,
de cognição, um processo inteligente, e ao mesmo tempo uma forma consciente, né, que tem a percepção da sua existência como indivíduo. Então, a junção dessas duas partes é o que nós chamamos de consciência. Então, fora do estado, digamos assim, denso, ou seja, sem um corpo biológico, a nossa verdadeira essência, o nosso eu verdadeiro, é composto dessas duas faces. Tá? São faces que se completam, que se integram, na verdade. Então você tem uma parte que é intelecto e uma parte que tem a consciência da sua existência como indivíduo, como ser. Tá certo? Então isso é o que nós chamamos de ser essencial. Muita gente chama, como eu já disse, de alma, espírito, e aí cada um dá o nome que acha mais interessante, de acordo com a sua visão e até de acordo com a sua cultura dogmática, religiosa, enfim. Mas que a essência ou representa essas duas outras formas, essas duas outras nomenclaturas, isso é um fato. Isso é importante a gente definir justamente porque é a partir dessa conceituação que a gente consegue ir adiante. E muita gente perguntou, como eu estava comentando, como de fato a consciência se comporta, principalmente quando nós não estamos incorporados, quando nós não estivermos encarnados. Então, vale a pena comentar aqui com vocês que a ciência busca compreender e identificar e detalhar tecnicamente que tipo de energia é essa. Essa busca sobre a nossa forma enquanto essências é uma busca interessante, porque se você for a qualquer centro de pesquisa no mundo, em qualquer parte do mundo e perguntar, vocês estão fazendo pesquisa aí sobre a nossa verdadeira essência enquanto energia? Os caras vão falar, não, nós estamos procurando na verdade entender o que é essa matéria escura que tem no universo. Pois se compreende que existe uma relação entre essas duas matérias. Tá? Depois a gente vai chegar num ponto de falar que provavelmente da matéria escura existem emanações, ou seja, existe uma propagação de uma irradiação, acho que essa é a forma mais interessante de se falar, uma irradiação de energia que conversa, que interage com os corpos vivos aqui. Mas isso é um assunto para um outro dia, estamos falando de essência aqui ainda. Então, a ciência, de um modo geral, busca entender a matéria escura como forma de provavelmente chegar ao entendimento de como descrever energeticamente a essência humana. Então, fora do corpo, nós somos energia inteligente. E explicar essa energia, seja da forma mais científica possível, é o que a ciência busca hoje. Existem pesquisadores no interior de São Paulo, eu vou também trazer essa informação para vocês no próximo programa, que já conseguiram detectar de uma forma bastante espontânea. Então, você está numa sala, eles conseguiram criar um equipamento que detecta as ondas de pensamento. Não são as ondas cerebrais, e sim as ondas de pensamento. Veja, qualquer tipo de energia que emite um pulso, que emite uma onda, e essa onda, no caso, seria a onda de pensamento, então tem por trás um potencial energético. E esse potencial energético, como eu estava dizendo, é o que a ciência tenta denominar, explicar e detalhar do ponto de vista físico. Joia? Então a gente está caminhando justamente para esse ponto aí. Bom, que tal, Pedrão, a gente fazer um pequeno... Olha só, vai sair agora o spot do nosso curso, preste bem atenção, anote aí as informações que você precisa e qualquer coisa não esqueça. Ligue lá no 11 3562 1685 para obter maiores informações e agendar a sua orientação no próximo sábado, tá bom? Vamos lá, Pedrão. Olá, sou a Renata do programa Nós e Universo. E como sabem, temos trazido no decorrer de nossos programas informações que nos levam a acreditar na extinção iminente da nossa raça. Por conta disso, teremos que rever nossos conceitos sobre natalidade, modo de vida, hábitos de consumo, entre outros. Sabemos que isso é exigir demais de todos nós, mas oferecemos por meio de um treinamento interativo que irá acontecer em setembro, ministrado por nós, ferramentas que te ajudarão na sua autoprogramação mental. Esse treinamento será útil também na solução de problemas no seu cotidiano,
como saúde, família, trabalho, entre outros. Mais informações no site noseuniverso.com.br. Voltamos, pessoal, 7 horas e 45 minutos aqui na sua Rádio Mundial. Você está no programa Nós e o Universo. E eu sozinho hoje aqui, né? E as meninas lá na central de atendimento, no 11 3562 1685, para responder a vocês a todas as dúvidas que vocês tiverem eventualmente sobre o curso que a gente vai ministrar em setembro. Muito bom. Para a gente ganhar mais tempo e falar um pouquinho mais sobre as nossas essências, é importante a gente também continuar comentando que o potencial energético da nossa consciência, né? A gente está falando em termos físicos hoje, né? Ele também é calculado ou estimado ser calculado como uma forma de frequência, né? É óbvio que sendo uma onda, sendo uma energia que propaga uma onda, essa onda obviamente terá uma frequência, ainda que sutil ou não, enfim, e busca-se essa informação para se conhecer melhor o que seriam, então, aquilo que nós já divulgamos aqui, inclusive, nos programas, e a gente se vira e mexe, volta no assunto, o que seriam as tais zonas dimensionais. Para a gente tentar entender isso, é importante eu comentar com vocês que as zonas dimensionais das quais a gente fala, elas não têm ligação, não têm conexão com aquilo que se prega e se fala por aí acerca dos universos paralelos. A ideia de universo paralelo ainda é uma coisa em construção por parte da ciência. Dizem que a ciência detectou 5 dimensões possíveis, né? Ela detectou no sentido de calcular a probabilidade de existência. Ela não conseguiu ver, sentir ou entrar na zona nesse quinto parâmetro dimensional. E a nossa zona dimensional, aquela que a gente fala tanto aqui, é, na verdade, aquilo que você pode imaginar como sendo o seguinte. Aqui eu estou conversando, eu estou aqui de um lado, o Pedro está do outro, você está aí na sua casa, e a gente está cercado de frequências, né? Frequências de rádio, frequências do celular que você usa, do rádio que você está ouvindo a gente aqui pela Mundial, você tem a frequência de um micro-ondas, você tem uma série de frequências no ar. A nossa essência, ela vibra e vibra numa determinada frequência que ainda vai ser determinada e estudada, e essa frequência, ela se estabelece, ela fica, ela vaga, ela trafega numa faixa específica. Faixa essa do espaço, do ar em que a gente está. Conforme a nossa faixa vibracional, eu falo a nossa no sentido de essência, a gente se hospeda, entre aspas, numa camada, numa faixa, numa banda dessas no ar. Esse tipo de teoria sobre isso, sobre essa questão da zona dimensional, ela é trabalhada desde a década de 80, e quem primeiro saiu com esse entendimento foi o Dr. Frei Albino Aresi. Provavelmente alguns de vocês até devam lembrar dele, do Instituto Mensana. Ele já é falecido, mas ele foi um dos primeiros a detectar a existência dessas da consciência humana como frequência e da hospedagem das consciências nessas bandas de frequência. Aqui nós chamamos de zonas dimensionais. Acontece que as consciências, elas vibram de modo diferenciado. Por exemplo, pode ter alguém que vibra como eu? Sim. Pode ter alguém que vibra na frequência do Pedro, por exemplo? Sim. Quando a gente desencarna, nós vamos para bandas onde as frequências são idênticas. Então vamos dizer que a minha frequência seja 80 Hz, que seja. Então eu vou para a frequência 80 quando eu desencarnar. Uma outra pessoa, um amigo meu, não importa, a frequência dele é 69, 70. Quando ele desencarnar, ele vai encontrar a banda e os companheiros de frequência dele na mesma faixa dimensional. Vocês estão entendendo que é uma questão meramente física, o fato de a gente se hospedar ou ficar em zonas, em espaços ou bandas, como vocês preferirem, que vibram essencialmente da mesma forma, tem uma vibração semelhante à nossa. Então é dessa forma que a coisa se organiza, vamos dizer assim, do outro lado. Estou falando tudo isso porque no programa passado nós tocamos também no assunto zona de suspensão, onde seria o ponto em que
justamente em função da nossa vibração individual, a gente se estabelece, se posiciona junto com outros semelhantes numa determinada banda, através da qual a gente se integraria a uma mente maior. Essa mente maior nos possibilitaria enxergar, entre aspas, né, detectar, perceber outros entes, outras entidades, outras pessoas, para poder encontrá-las ou saber do estado em que elas estão. Até brinquei no programa passado, falei, o estado em que elas estão não é se ela está bem, se ela está mal. Na verdade, é o estado assim, está encarnada, ela é jovem, ou ela já está no final da sua vida biológica. Por quê? Porque é assim que nós fazemos, é assim que nós preparamos o nosso retorno. Ao contrário do que muita gente prega e diz, e a gente soube disso e documentou isso de forma científica, se vocês tiverem a curiosidade, eu posso trazer isso no próximo programa também, essa informação. A única coisa que escolhemos é justamente aonde vamos nascer, com quem vamos nascer. O resto acontece por conta do nosso livre-arbítrio e dessa escolha primordial de onde a gente quer nascer. Quando eu falo da onde a gente quer nascer, eu estou falando de pessoas, eu não estou falando de lugares. Tá? Lugar, posição geográfica é uma coisa secundária nessa história, né? A gente não escolhe. Na verdade, depende muito de onde estão as pessoas com quem a gente quer estar. E eu falei no programa passado também que essa escolha ela obedece a uma programação pré-existente na nossa consciência, né? Que nos determina, fala assim, olha, você sabe que você agora, ao reencarnar, é importante você encontrar com pessoas, estar com pessoas naquele primeiro círculo, que seria o círculo familiar, que possam te estimular a superar as barreiras, as questões emocionais aí, para que você possa desenvolver a sua consciência, possa expandir a sua consciência, a sua visão do mundo e do universo. Então o que a gente faz? Impreterivelmente, nesse momento, a gente acaba escolhendo ou procurando pessoas com as quais a gente não teve talvez uma convivência tão harmoniosa no passado, buscando justamente encontrá-las ou reencontrá-las, a fim de que a gente possa, ao nascer e conviver diretamente com elas, né, ter o estímulo necessário às nossas necessidades existenciais e até de desenvolvimento do nosso ser, da nossa consciência. Então, é assim que, de repente, a gente consegue se encontrar com pessoas aí do passado, né, de vivências anteriores, e essa é a função delas na nossa vida. Portanto, aproveitando a gente tem mais 2 minutinhos aí de programa, só para a gente fechar essa questão, dizer para vocês o seguinte: se você hoje, por exemplo, acordou chateado com teu pai, com tua mãe, ou se você, mamãe, papai, enfim, acordaram, estão pensando que o filho está trazendo algum tipo de problema, preocupação, não esquece do seguinte: isso essa situação, essa convivência, entre aspas, problemática, ela é a matéria-prima do desenvolvimento do ser humano. Se não tiver esse tipo de coisa, a gente não cresce. Nem o filho, nem os pais. Tá certo? Pensem bem nisso, tentem encarar essas situações de uma outra forma. E para fechar o nosso programa de hoje, são 7 horas e 53 minutos, 54 agora, o Pedrão ele tá fazendo assim, ó, devagar, Beto, devagar, estamos indo mais devagar, Pedrão. Eu vou aproveitar e falar da nossa ganhadora do desafio da Bia da semana passada. O desafio era, você acha que Deus é o universo? Ou o universo é uma criação de Deus? E aí, olha só a resposta da Silvana Barbosa. Um abraço, Silvana, lá de Guaianazes. Ela é educadora e ela respondeu o seguinte: o mundo para mim ainda é um mistério. Não consigo ver e nem entender esse papo, essa fala de Criador. Respeito todos os que acreditam nessa fala que existe um Deus, mas ainda não consegui entender isso, ou seja, Deus. As pessoas falam muito em Deus, mas não obedecem ou até mesmo agem como ele é, ou seja, em termos de bondade, em termos desse tipo de coisa. A Silvana ganhou uma orientação individual no próximo dia 8, sábado, com a gente,
tá? Vai ser lá no Espaço Franklin Covey. Mas o que eu tenho que comentar aqui a respeito da mensagem da Silvana é o seguinte: ela foi escolhida como melhor resposta porque, como nós já dissemos em programas passados, a nossa preocupação aqui não é com certo ou errado, e sim com a forma mais interessante de se expressar em relação a esses desafios que a Bia lança. Portanto, a ideia da Silvana aqui nos traz o pensamento de que ela, apesar de dizer que não acredita em Deus, ela obviamente pressupõe a existência de uma força criadora, mas ela quer tentar entender isso ou sentir isso de alguma forma. O que ela não se conforma é com o nosso comportamento na presença de um Deus. Pensem nisso. Levem isso para o dia de vocês e a gente conversa hoje mais tarde, às 4:30 da na segunda edição do programa Nós e Universo, tá joia? Então, por enquanto, uma excelente quinta-feira para você e até mais tarde. Um abraço!